lá, vamos continuar aprendendo. Aqui a gente não para de aprender, né? Aliás, você já pensou? Na vida a gente não para de aprender. A gente aprende até olhando uma formiguinha carregando a folha. A gente só para de aprender quando a gente morre, né? Quando a gente para de viver. Então vamos aprender hoje sobre o emocional das mulheres. Ai, como a gente tem aquelas variações, né? E essas variantes podem fazer com que a gente fique até às vezes perdida entre a realidade e a fantasia. E aí pode vir um sentimento de que você está perdida, de que você está lunática, as pessoas podem achar isso, você pode ficar insegura. Então a gente vai saber como é que funciona essa história de variação de humor, de ficar meio na lua e de até ser chamada de lunática. Mulheres são de lua. Será? O terapeuta e filósofo Carlos Florencio que nos vai ajudar? Não. Sim, tá certo. acho que sim. Gente, português também é difícil, né? Às vezes. Vai né? nos ajudar, pronto. É que eu falei na variação contrária, fiquei complicado. Não, vai nos ajudar, tá certo. É que eu falei, nos vai ajudar. Nos vai ajudar, tá certo. Também tá certo. Tá certo. Aqui é difícil, às vezes a gente dá embola, não dá? Ah, mas todo mundo embola em algum Todo momento na mundo, vida, né? né? Não, É. Tá tudo certo. E aí, Carlos, como vai? Tá tudo ótimo. Eu gostei contigo. desse tema, mulheres são de lua. Mulheres são de lua, né? Mulheres têm TPM, tem climatério, tem menopausa e mais, né? Isso. Por que eu usei o mulheres são de lua? Porque as marés emocionais, né, como a lua, vai mudando de plena, minguante, né, quarto crescente, né, quarto minguante. Então fica as marés emocionais. Da mesma forma que o nosso planeta sofre com as mudanças lunares e, consequentemente, os mares também, as marés vão sendo modificadas, nós também temos essa tendência de mudar o nosso estado de humor, né? Que eu chamo de marés emocionais. Tem momentos que nós estamos super plenos, lua cheia, né? Tem momentos que estamos minguantes, estamos tristes. Então não são só as mulheres, homens também? Também, porque o homem gosta da conquista, né? Então, quando ele não conquista, principalmente para se autoafirmar, ele pode ficar com raiva, né? Eu digo que nós temos raiva daquilo que não saiu como esperávamos, porque precisávamos daquilo para nos autoafirmar. Nós ficamos com ódio quando a gente realmente constata que não vai ser como nós queríamos. E nós vamos ficar com mágoa quando a gente esperava que aquilo ia preencher alguma coisa em nós, nos satisfazer. E vamos ficar ressentidos quando não ganhamos aquele reconhecimento a partir daquilo que nós providenciamos para o outro e que nós esperávamos que ia fazer o mesmo para nós. Então, essas alterações de humor, elas fazem parte das pessoas que realmente não sabem lidar com essas mudanças, entre aspas, climática que nós vamos ter nas relações com os outros. Porque nós criamos expectativa, né? A gente está sempre à espera que o outro tenha uma atitude que seria a nossa. Uma das máximas do amor incondicional é qualquer atitude que eu queira que uma outra pessoa tenha, não é dela, é minha. Né? Então, para amar o outro, nós temos que realmente cair em si de que não podemos esperar que todo mundo seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Vão ter sempre diferenças e é justamente nessas diferenças que nós temos que saber lidar com elas. Mas o porquê das marés emocionais? Por que as mulheres são de luz? Porque elas são muito mais emotivas. Pela qualidade feminina, até mesmo por uma questão de ser mãe, né? Ela tem toda na sua constituição feminina, a questão de proteger, de cuidar, de zelar. Eu digo que a mulher é muito mais amorosa, porque ela preserva muito mais do que propriamente o homem, porque o homem está muito mais em caçar, em prover. São instintos diferentes para ambas as naturezas. Eu estou escrevendo agora o meu livro, né? E uma parte que eu escrevi lá no meu livro foi que se nós não tivéssemos o amor, nós realmente abandonaríamos os nossos filhos numa hora de uma encrenca qualquer. Então é justamente o amor que faz, não, espera aí, eu vou proteger o meu filho, vou dar a minha vida por aquilo que eu amo. E as mulheres, elas têm isso numa proporção muito mais elevada. Eu até considero que se o mundo fosse
regido, né, orquestrado e organizado pelas mulheres, talvez nós tivéssemos aqui uma sociedade bem mais justa, né? Porque a mulher foi discriminada pelo próprio homem, né? O homem sempre se idolatrou, sempre se achou no topo da pirâmide. Eu sou homem a falar mal de homem, olha só. É que a mulher, ela é agregadora, ela é preocupada, ela é mais preocupada com o outro, né? Acho que por conta dessa questão de ser mãe, da maternidade. Mãe. Agora, a maré emocional da mulher, ela varia de acordo com as situações. Tem a famosa TPM, os hormônios estão um pouco bagunçados. Consequentemente, ela fica mais sensível ou ela pode ficar mais agressiva. Por que a TPM faz mulheres ficarem, às vezes, mais sensíveis e outras mais agressivas, mais reativas? Porque lá no inconsciente daquela mulher, quando ela está nesse estado, ela se sente mais vulnerável. Então, ela pode entrar numa atitude de defesa mais agressiva, como ela pode ficar mais sensível. Ela vê uma pomba passando no céu, ela já chora, sabe? Então, tudo para ela é uma emoção a mais do que deveria. Por quê? Porque ela tem um emocional mais sensível, é uma pessoa mais maternal, é uma pessoa mais dedicada, que vive mais para o outro, mais solícita. A mulher que é aquele tipo de mulher que é mais empreendedora, conquistadora, portanto, ela vai ficar um pouco mais estressada nas situações, ela vai ficar um pouco mais agressiva. Uma outra forma que a mulher tem de variar o seu humor é quando ela se sente rejeitada, quando ela não se sente protegida, quando ela perde a confiança e isso gera uma instabilidade e por conta disso ela varia o seu humor e às vezes ela não precisa nem saber, mas parece que tem algo que ela sente no ar e por vezes ela até imagina coisas que às vezes não é real, né? Mas ela já institui que é real e ela já oscila o seu humor, fica desconfiada do seu relacionamento, fica desconfiada que alguma coisa está errada, começa a achar coisas, começa a se retrair e ela já não fica mais à vontade. Por exemplo, quando você cria uma espécie de antipatia na relação com alguém, por exemplo, às vezes uma sogra ou alguém do seu, ou um sogro, ou um irmão, ou um pai, ou uma mãe, você já, antes de se encontrar com aquela pessoa, você já diz assim, eu vou me encontrar com aquela pessoa chata, e lá vem aquela pessoa que eu vou ter que aturar. Portanto, você já emana uma energia de antipatia, né? Você já cria e você já se prepara para viver um conflito. E às vezes a pessoa até chega super bem e aí ela sente que você está retraído. Por quê? Porque você está à espera que ela seja chata e que você já está preparado para julgar e criticar. E às vezes a pessoa não está assim. Então você já retrai o seu próprio movimento e aí cria uma energia de antipatia e aí depois você pensa que foi o outro, mas foi você que criou o processo todo. Então é muito importante que você não projete essas coisas. Você pode ter vivido momentos desagradáveis com aquela pessoa, mas não quer dizer que todos os momentos serão desagradáveis com aquela pessoa. Né? Então, um bom exercício que eu posso lhe dar é, se você tem, e já que estamos aqui na Rede Vida, se você tem um conflito com alguém, mentalmente você diz para aquela pessoa, antes de se encontrar, apenas o que é divino em mim é que se relaciona com o divino dessa pessoa. Essa é uma frase. Uma segunda, vejo amor em ti e aprecio o que eu vejo. Então, quando a gente diz assim, eu vejo amor em ti e aprecio o que eu vejo, nós criamos uma empatia, nós nos tornamos mais receptivos. Então, as pessoas que nós temos conflito, as pessoas que conseguem variar o nosso humor, que a gente se descontrola, eu digo que elas são as principais pessoas da nossa existência. Porque depois que você aprender a não permitir se descontrolar, não permitir criticar, julgar, ficar ácido, ficar ácida, azeda, né, alterar o seu humor, ficar doce demais para tentar agradar, significa que você vai conseguir dar um salto quântico, ou seja, você vai conseguir evoluir de forma qualitativa na sua vida. Olha lá quanta coisa boa. Isso tudo tem a ver com autoconhecimento. Quando a gente ouve o Carlos falar tudo isso, a gente lembra das fases que a gente vive, já dá para fazer uma boa analogia e prestar atenção quando ela estiver chegando. Olha, a primeira, não diga meu nome. Clau, eu sempre ajo pelas emoções e por conta disso erro muito.
Uma coisa é ter essas tais emoções e outra, bem diferente, é agir por causa delas. Como agir quando vierem essas emoções, as quais me causam tantos erros e tenho colhido. Te amo, Cláudia, sua linda. Um beijo. Nem eu vi o seu nome aqui, porque a produção já me mandou sem nome. Mas obrigada. Então, assim, cada caso é um caso, mas normalmente a pessoa precisa ter autocontrole, né? Autocontrole frente à situação que a descontrola e que a domina numa determinada situação. Claro que na hora que a pessoa perde o controle, ela vai dizer muitas vezes aquilo que ela não gostaria de dizer, ela vai manifestar algo que depois ela vai se arrepender, consequentemente depois ela vai ficar culpada. Então, ou seja, todo um desastre a nível emocional, né? Porque primeiro ela já se descontrolou, depois ela já se arrepende, aí depois ela já se sente culpada, aí ela já se condena, aí ela vai tentar pedir desculpa, mas aí a outra pessoa não aceita. Nossa, quando você vê, virou um enrosco que você não consegue sair. Então, o melhor é sempre uma atitude impessoal, equânime, neutra, não levar para esse lado pessoal. Nem todo mundo consegue, principalmente, que é uma das minhas especialidades, quando ela tem alguma trava lá no inconsciente, de algum trauma que viveu lá na sua infância, algum processo, e é muito normal que as pessoas tenham esses mecanismos de autossabotagem, principalmente na nossa sociedade, na forma como ela está estruturada. Todo mundo já sofreu com discriminação, rejeição, desvalorização, não aceitação e não só, né? Então está todo mundo sujeito a ter esses pequenos traumas que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, naquele momento que de repente a pessoa diz uma coisa e ela leva para o lado pessoal e se sentiu rejeitada, aí ela vai entrar num processo reativo e de descontrole. Consequentemente, vai dizer o que não gostaria de dizer. Por quê? Porque está numa autodefesa. Lembre-se, quando nós discutimos razão, já perdemos a razão e não temos razão para discutir, né? Então, não vale a pena discutir quem é que está certo aqui na história. Porque você está certo da sua forma, a outra pessoa está certa da forma dela. Então, tem que aprender a não levar para o lado pessoal. Ok. Contribuição da Malu, de Ponta Grossa. Ela fala, a mulher não é sexo frágil, e sim um sexo forte. Ela é mais emotiva, porém é guerreira por tudo e por todos. Suporta melhor tudo na vida, tem mais estrutura. Ela pode ter várias fases como a lua, mas sempre será mulher. Com certeza, Malu, um beijo para você. Próxima, Neide Maria, de Novo Gama, no Goiás. Boa tarde, Claudinha. Que bela conversa com seu convidado. Um afago para a alma. Fico triste porque as fases emocionais femininas costumam ser vistas com muito desrespeito por alguns homens. Verdade, né? Infelizmente, a gente está lutando aí para que esse respeito venha com força. E normalmente quando isso acontece, né, que a mulher está mais sensível, pode até de repente ser um pouco agressiva ou um pouco mais emotiva, o homem não compreende. Aí ele acaba passando uma rejeição. E quando ele passa essa rejeição ou essa indiferença, isso abala ainda mais a mulher, ou seja, contribui ainda mais para esse estado. Muito bem. Eu fico muito contente da gente poder parar um pouquinho e prestar atenção na gente. Aquela primeira pergunta que a telespectadora pede para a gente não falar o nome dela, me faz te fazer uma outra pergunta. A partir do momento que a gente já entende que a gente é muito emotiva, que a gente se descontrola, não já é um primeiro passo para o autocontrole? Primeiro você tem que gerar, chama-se na psicanálise de pré-consciência. Então, ou seja, existem duas formas de você gerar a consciência, o caminho para a consciência. Nós estamos no inconsciente, aquilo vem, inconscientemente acontece, eu me descontrolo, não percebo, não entendo, não sei o porquê, por vezes até acho que é natural, né? Então, quando surge a catarse, ou seja, um mal-estar, uma ruptura, uma perda, um acidente, né? Uma doença, aí a gente para refletir um pouquinho, né? Pô, perdi, já estou começando a perder, então é melhor refletir um pouco mais. Então, você pode acessar ou aceder, né? Evoluir para essa consciência, por vezes perdendo, ou seja, pela catarse ou pela pré-consciência. Então, a pré-consciência, que foi isso que você acabou de falar, ou seja, eu já me toquei, mas ainda não controlo, ainda não domino. Já é uma luz no fim do túnel. Com certeza. Carlos, muito obrigada. Olha, o telefone do Carlos é o 11 98319 9848, é o WhatsApp. Ele está no site carlosflorencio.com.br, Face e Instagram, Carlos Florencio Oficial. Pode entrar lá que você vai bater papo, conhecê-lo um pouco mais. Muito obrigada. Obrigado. E até a próxima para você também. E a gente segue, sempre aprendendo.